Bom dia. Sim, perdi 4 quilos em um mês. De fevereiro a março agora, hoje estamos no dia 6. Minha última pesagem foi no dia 2 de março. Comecei dia 28 de janeiro, se eu não me engano, com 83 quilos quase. E a última pesagem foi 82, não é, 78 quilos. Mas o que eu fiz nesse período? Basicamente nada demais. Somente reeduquei a minha alimentação, né, meus gostos. Ou seja, partindo do café da manhã, antes eu comia 2 a 3 pães com ovos mexidos e, e assim, sem necessidade, porque com um basicamente já me sinto saciado. Só que eu tenho um problema de comer demais, ou seja, além da conta. Então, passei sempre desse período de um mês, comer um pão pela manhã, com café normal, não pode faltar. E esse intervalo entre café da manhã e almoço, sempre como uma frutinha, alguma coisa assim, sem ser muito calórica. Mas geralmente eu passei a somente tomar café e almoço. Nunca tive dificuldade com isso, né? Sempre me adapto muito bem a isso. Então eu não fico passando fome. E quando eu começo a sentir fome, já é próximo mesmo ao almoço, então eu almoço. Então chegando no almoço, aí eu faço assim uma refeição um pouco mais pesada, né? Com carboidrato, então arroz ou macarrão, mas também nada demais. Frango, peixe ou carne, mas basicamente é frango, né? Que é mais em conta. Mas é basicamente isso: arroz, feijão, uma salada quando minha esposa faz, que eu mesmo não faço, e eu não gosto tanto. Mas quando ela faz fica muito gostoso e eu como a salada. E basicamente é isso. Na hora do almoço eu tenho um problema também, como já falei, de comer muita quantidade. Então eu como mais com de barriga cheia. Então o almoço, se eu não me engano, eu nunca cheguei a pesar, tá? Mas tem vezes que eu devo comia umas 700 a 800 gramas de comida, tá? Eu como muito arroz, eu gosto muito de arroz. Gosto muito de macarrão. Gosto muito de carboidrato, né? Massa. Então eu comia bastante. E se eu não me engano, se eu pesasse mesmo, acho que daria uns 700, 800 gramas. Porque eu sempre repetia. Então isso foi um acordo psicológico comigo de não comer pela segunda vez. O que eu coloco no prato de primeira é o que eu vou comer e é ali que eu vou ficar saciado. Mas de fato eu sempre me sinto saciado no primeiro prato, né? Só que assim o meu olho pede mais, minha barriga pede mais, não é nem minha vontade, se é questão de necessidade. Então, de fato, nesse um mês é, eu regulei isso, né? Então, sempre, raramente eu como tipo, um segundo prato, mas geralmente é mais de proteína, não de carboidrato. Então, eu coloco mais um pouquinho de frango, um pouquinho de carne, mas basicamente é isso. Eu comendo o que realmente é necessário. E daí para janta, eu passei a fazer um lanche mais leve, né? Tipo um iogurte natural, fruta. Não sou de comer besteira, apesar de eu gostar muito de salgado, tipo fofura, esses biscoitos ruins para a saúde. Eu não sou muito de comer. Doce também, eu não sou muito de doce, apesar de gostar, mas não é uma coisa que me ganha. Então, basicamente, até a janta, eu somente faço um lanchinho da tarde. E no lanche, na janta, às vezes eu como uma tapioquinha com frango, tapioquinha com ovo, um iogurte natural mais, como se fala, mais caloria. Ou nem tanto, né? Eu coloco o iogurte natural, eu coloco aveia, coloco granola, coloco alguma coisa
Mas basicamente isso com um ovo cozido, ovo mexido. E assim, meu corpo se adapta muito bem. Eu tenho uma adaptação muito legal a tudo que eu tento fazer. E basicamente é isso. Às vezes sim eu janto, mas é tipo um pouquinho só de carboidrato, um pouquinho só de arroz, umas 2, 3 colheres mesmo. E um franguinho e só. Então essa foi a minha principal, uma das principais reeducação que eu fiz. Sem assim, nada mirabolante, só mesmo uma reeducação mesmo. E meu corpo se adaptou muito bem, não passo fome, não sinto vontade de ficar beliscando, comendo doce ou aloprando, digamos assim. E outra principal mudança é que nesse período de um mês, os meus exercícios físicos foram regulares. Ou seja, de segunda a sexta, exercício, às vezes sábado, mas assim, eu não fazia exercício antes de começar, né, esse projetinho. Então, durante um mês eu fiz exercício regularmente. Também nada demais, tipo, fico na academia uns 40 minutos no máximo. Mais tarde, às vezes, 1 hora, quando faço um cardio mais longo. Mas basicamente a musculação eu faço 3 a 4 exercícios só de força. E nas primeiras 2 semanas eu fazia algum cardio, né? Esteira, principalmente, ou escada. Tentei até fazer corrida no começo, mas corrida não é para mim. Então, meus joelhos doem. Então, durante 2 semanas eu fiz cardio e depois eu não fiz cardio, somente musculação, seguindo essa reeducação alimentar também. E basicamente foi isso. Nesse período eu perdi 4 quilos. Não sinto vontade de comer doce, não sinto vontade de, por enquanto, né, ainda, de aloprar. Me sinto bem, não fico com sono, não fico cansado, tenho disposição e é isso. Continuo ainda nessa mesma pegada, nessa mesma rotina e perdi, se eu não me engano, quando eu comecei de fato esse projetinho, eu comecei com 95, 96 de barriga, de, de pança, né? Tipo de abdômen. Agora eu vi ontem, eu tô com 85, se eu não me engano. Então assim, perdi coisa pra caramba, quase 10 centímetros de abdômen. Então, mas assim, meu corpo tem uma genética muito boa para tanto ganhar como perder. E eu ganho um músculo muito rápido, né? Apesar de não parecer, eu tenho uma memória muscular muito boa e com isso facilita também, né? Então é isso. O que você acha disso? Você faria essa reeducação alimentar? Você teria coragem de fazer um desafio desse, né? Tipo de um mês regradinho, com exercício rotineiramente, com constância? Não precisa ser perfeito, mas tem que ser com bastante constância. E é isso. Se você curtiu, deixe seu like, siga e vamos ter conteúdos aleatórios aí. Até a próxima. Tchau.